Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Elos Entre Nós, nosso podcast, a versão Express. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Benites, da Aditus, nossa consultoria financeira, e hoje a gente vai trazer informações, mais uma dinâmica da nossa construção de política de investimentos e os estudos que complementam. Benites, bem-vindo. Muito obrigado, Bruno, é um prazer. Prazer estar aqui com você, assim, a história fala assim, será que alguém não te conhece no mercado? Falando de Previdência, todo mundo deve te conhecer, mas acho que conhece, se apresenta para o pessoal. Bom, gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Eu sou o Guilherme Benites, eu trabalho na Aditus Consultoria Financeira, a gente trabalha como fundo de pensão de forma geral, e esse momento do ano para nós é bastante especial, porque todos os anos, né, acho que é um processo já conhecido aí de todo mundo, todos os anos a gente pega a partir de meados de setembro aproximadamente e foca na política de investimentos, que é basicamente, né, construir o plano que a gente vai tentar seguir no ano subsequente. Então, agora, 2024, a gente está começando a trabalhar na política de investimentos 2025, que eu acho que esse é o tema da nossa discussão hoje. Sim, obrigado. Então, para iniciar, é importante lembrar que a gente constrói, como o Benício falou, no início de setembro, começa essas discussões da política de investimento, e aí a gente fez algumas alterações, né? No início, eu passei por outras entidades também. Historicamente, as políticas de investimento eram muito extensas, colocavam muitas normas, diretrizes gerais. Hoje, a nossa política de investimento é um pouco mais sucinta, focando exatamente na parte de investimentos, e o que a gente tinha de monitoramento e seleção de ativos, a gente colocou na NG15, que a gente revisou no ano passado. A gente tem uma política de diretriz geral, que o Eli vai colocar, basicamente, como diz o nome, as diretrizes de cada plano. E na política em si, a gente bota o foco dos investimentos. Perfeito. Então, na política, a gente traz, por exemplo, a definição do AETQ, do ARGR e as importâncias dos conselhos. Você pode trazer para a gente, assim, qual a importância dessas figuras dentro da política de investimento? Perfeito, Bruno. Bom, em primeiro lugar, acho que vale a pena falar que acho que vocês tomaram uma atitude muito interessante no sentido de destacar algumas coisas da política, né? Na verdade, a própria Previc, eu acho que com a modernização de tudo, desde 2018 ela já tem essa cabeça de você poder ter documentos auxiliares, né, que fazem a política menos extensa e que, na verdade, também assim, são temas mais específicos, né? Não precisa estar tudo dentro da política de investimentos, a gente pode ter um arcabouço de normativos um pouco mais amplo, e coisas específicas serem tratadas como coisas específicas. Na política, a gente acaba fazendo referência a isso, né, até para que o conselho, né, tenha conhecimento e o conselho depois venha a aprovar esses documentos, mas a ideia basicamente é a gente tornar a política um pouco mais leve, um pouco mais simples, né, e um pouco mais direta, como o Bruno falou. Bom, a gente tem, né, na política a definição dessas pessoas. O AETQ, acho que é o cara que está aí há mais tempo, né, o mercado conhece o AETQ há mais tempo. É o administrador estatutário tecnicamente qualificado, né? Então, é a pessoa que, no limite, é a responsável final por todos os investimentos, né? E pelo cumprimento daquilo que a política de investimentos está traçando acerca dos investimentos. O RGR, que é o administrador responsável pela gestão de riscos, é uma figura um pouco mais recente, né? Ela foi criada lá para isso de 2018, com o intuito de ser não um contraponto necessariamente ao AETQ, porque muitas vezes a figura inclusive é a mesma, mas por também ter esse caráter, né, como acontece muito no mercado financeiro, de que existe uma pessoa responsável pelos investimentos e existe uma pessoa responsável pelo risco, né? Essas pessoas até podem ter a mesma figura, mas elas têm um arcabouço, né, de relatórios e de suporte para elas que vem, né, de áreas distintas, né, e que essa pessoa tem condições de olhar esses dois temas ao mesmo tempo. O conselho, Bruno, eu acho que, assim, aí, os conselhos, né, essa é a figura fundamental na entidade. O conselho deliberativo, né, como diz o nome, é aquele que delibera pela política de investimentos. Então, na verdade, o conselho ele não tem um papel executivo, ele tem um papel de fato, falar, olha, vocês da diretoria executiva têm esse mandato, né? Ele acompanha, né? O Conselho Fiscal fiscaliza, também como diz o nome, né? Assim, fiscaliza o cumprimento da política, mas acho que o papel central dele é, de fato, de definir as diretrizes, né? Para que a gente possa tocar o nosso dia a dia da melhor forma possível. Legal. Não, é importante dar esse pano de fundo justamente porque nossos participantes, nossos ouvintes recebem, a gente tem as políticas de investimentos lá no nosso site, só que, de repente, essa instrução da construção de como é que ela é montada é muito importante saber quais são as figuras que estão ali. E não somente a alocação, né? Que o foco, a gente vai falar mais da alocação,
mas é importante ter esse pano de fundo. E às vezes, né, Bruno, tem uma coisa assim, por exemplo, para alguém que vai lá, pega no site a política, né, de uma maneira meio crua, talvez a pessoa pense que aquele documento, assim, é uma formalidade a mais, somente, né? Mas não é, né? Na verdade, assim, pra gente que tá acostumado a trabalhar com isso, a gente, praticamente, acho que, sei lá, toda semana a gente deve fazer alguma referência à política de investimentos, né? Então, assim, esse documento, ele nasce de uma formalidade? Nasce. Mas daí a gente falar que esse documento é uma pura formalidade, não é. De fato, esse documento é alguma coisa que no nosso dia a dia a gente olha bastante, né? Então é legal você trazer essa visão, porque para o participante ter a noção, né, da importância de fato desse documento. Não, legal. Assim, agora já entrando na parte da política. Antes da gente colocar ali a definição de quanto vai ficar em cada mandato, em renda fixa, renda variável, multimercado, aquilo ali tem um número, tem um percentual. Perfeito. Antes disso vem de um estudo. Claro. Para os planos BDs, a gente utiliza o estudo de ALM e para os CDs, o de fronteira eficiente, comumente utilizado pelo mercado. Perfeito. Qual a importância desse tipo de estudo? O que é um estudo de ALM e como é que ele casa com o plano BD? Por que ele é feito por plano BD? Pode explicar por aí? Claro. Gente? É isso aí. Então, na verdade, né, o processo de construção da política, ele tem a nossa visão, né? Assim, claro que cada um pode olhar de uma maneira, mas a nossa visão é que a gente corre em paralelo com dois temas, né? Corre com esse tema formal, que é a elaboração do documento em si, e, por outro lado, a gente vem discutindo os estudos, né? Isso se encontra lá na frente, né? A junção dessas duas coisas, de fato, gera a política de investimentos no final. Sobre o ALM, né? O ALM é uma sigla, né, que em inglês significa Asset Liability Management, mas assim, é meio simples, né? O asset é de ativo, liability de passivo e o management é de gerenciamento. Então, basicamente é um estudo de gerenciamento de ativos e passivos, né? O plano BD, como vocês sabem, é aquele plano que de fato tem um passivo, ou seja, a gente sabe, né, a gente tem a massa de participantes, a gente sabe quantos participantes existem e qual o valor que cada participante recebe por mês. Então, com essas informações, o atuário, né, consegue projetar um fluxo. Ele fala, bom, eu sei que no mês que vem eu tenho tanto para pagar, no outro mês eu tenho tanto para pagar e assim vai. E o plano BD, de fato, tem esse caráter de obrigação, ou seja, a gente precisa pagar aquilo, né? Então tem aquele conceito de déficit, superávit, etc. O que é o estudo de ALM, né? O estudo de ALM ele olha para a nossa carteira hoje, olha para o passivo e fala o seguinte, eu vou fazer alguns ajustes nessa carteira para que, comprando ativos hoje, eu consiga, de forma absolutamente adequada, tanto em termos de rentabilidade quanto em termos de prazo, atingir o passivo, né? Uhum. Então, assim, é o seguinte, vamos pensar agora, assim, só para a gente trazer para o nosso dia a dia. Vamos imaginar que você participante, decidiu, no final do ano, trocar de carro, né? Então, você vai dar o seu carro e vai dar mais algum dinheiro e vai trocar de carro. Então, a gente tem aí mais 4 meses para o final do ano, né? Você faz a conta, precisou de 40 mil. Você guarda alguma coisa como 10 mil reais todo mês. Mas, na verdade, no primeiro mês, você nem precisa guardar os 10 mil. Guarda um pouquinho menos, porque corrigido pelos 4% mais ou menos de CDI até o final do ano, você pode guardar, digamos, 9.500 que você chega lá. Então, o estudo de ALM é isso, né? Você olha tanto para o momento em que você vai pagar, quanto para a rentabilidade que você precisa, e você constrói uma carteira com vistas a cumprir esses dois temas, né? Então é o que a gente vem fazendo, né? Esse estudo, ele é revisado por ocasião da política de investimentos, mas muitas vezes, né, a depender do cenário de mercado, ou mesmo do passivo, né? Por exemplo, quando teve o Covid, né, o passivo mudou muito e tal, mas esse estudo pode ser revisado mais vezes ao longo do ano. Mas, via de regra, pelo menos para fazer a política de investimentos, todo mundo dá uma olhada nele. Não, é legal você falar dessa revisão, até porque tem um ponto que é importante do ALM, da política de investimento, que é a revisão da meta atuarial. Perfeito. A meta atuarial de cada plano BD pode ser revisada ao longo do tempo, Exatamente. Seja pelo déficit ou pelo superávit. Então, qual é a importância dessa meta? Como é que a gente pega essa sensibilidade para alteração das metas atuariais? É isso aí. Na verdade, a meta, né, é quem, de certa forma, determina o estudo em si. Por quê? Porque a meta é o quanto que eu vou precisar entregar de rentabilidade para o participante, né? Uhum. Então, por hipótese, vamos dizer que a nossa meta saia de IPCA mais... essa meta é geralmente atrelada à inflação, tá? A depender das entidades, né, elas podem usar índices diferentes de inflação, mas via de regra a gente está falando aí de INPC ou IPCA. A meta sempre é do tipo IPCA mais alguma coisa, né? Então, IPCA mais 5, IPCA mais 4,5. Então, quando eu disse aquela história, assim, bom, a quanto eu tenho que investir e que tipo de risco eu tenho que correr para garantir essa rentabilidade, né? A rentabilidade que eu quero garantir é justamente a rentabilidade que a meta de investimentos está me trazendo, tá? O Bruno falou bem, essa meta hoje, ela é revisada também pelo menos uma vez por ano, tá? Então existe um estudo específico, acho que nem é o caso de a gente entrar no detalhe desse estudo aqui, porque ele é super específico e muito mais da parte atuarial, então não quero me meter nessa seara, mas
tem um estudo específico que tipicamente é feito ao redor de abril de cada ano, né, em que o atuário faz uma revisão das hipóteses de tudo, e aí, né, com base nessa revisão e com base em uma parametrização da própria Previc, ele determina qual é a meta de cada ano. Tá? E essa meta é o que a gente vai perseguir no nosso estudo. Sim, perfeito. Acho que já deu para ter uma noção geral do plano BD e como a gente alcança. E é importante a gente revisar também, até porque a política de investimento, é importante lembrar que a gente faz para 5 anos, com a validade de 5 anos. É isso aí. Mas se muda, de repente, a tábua nesse período, se muda a taxa, se muda, porventura, até a gente teve uma atualização de cadastro. Às vezes a atualização de cadastro pode mudar também aquele passivo. Exatamente. Então é importante a gente ter essa revisão. Agora, quando a gente vai falar do plano CD, já é um estudo diferente, já é um estudo mais comumente usado no mercado, que é o de fronteira eficiente, onde a gente tenta identificar uma melhor alocação de ativos. Mas como é que a gente, primeiramente, explicar basicamente a fronteira eficiente, e aí, normalmente a gente escolhe um ponto dessa curva eficiente. Como a gente pode escolher esse ponto? Perfeito. O estudo de fronteira, né, ele também é um estudo de macroalocação, né, também é um estudo de alocação de ativos, mas aí ele tem um caráter um pouco diferente pelo seguinte: o próprio plano CD, ele tem um caráter diferente, né? O plano CD, ele não tem aquele caráter de você saber quanto que você vai gastar a cada mês. Por quê? Porque normalmente são planos de renda financeira em que o participante decide quanto ele vai resgatar, por qual período e etc. Então, o que a gente quer num plano CD é fazer uma acumulação, né? Então, assim, a gente quer que o participante coloque lá o recurso todo mês e a gente quer fazer uma acumulação desse recurso. Bom, idealmente, o que a gente poderia falar? Bom, vamos fazer a maior acumulação possível. Aí o participante fica com o maior saldo no final, né, que ele possa ter. Mas, se você quiser fazer a maior acumulação possível, você também vai ter que correr um risco muito grande, né? Então, o que a gente vai tentar fazer no plano CD é justamente um equilíbrio entre o quanto eu quero obter de retorno e o quanto que o meu participante está disposto a correr de risco. Então, a fronteira eficiente, né, essa modelagem de Markowitz que deu origem à fronteira eficiente, ela é justamente uma curva eficiente de risco e retorno. E aí, como é que a gente escolhe esses pontos? Né? A curva, ela tem infinitos pontos lá dentro dela, né? Assim, aí a gente lembra as nossas aulas de matemática, mas a gente escolhe esse ponto, né, mais ou menos naquele lugar em que a gente acha que o participante está confortável com o risco, se a gente quiser escolher por esse lado, ou buscando o retorno que a gente quer. Porque no final das contas, Bruno, também acho que um ponto interessante é o seguinte: às vezes o próprio participante está acostumado a olhar para um plano CD, a gente pode estar falando do nosso aqui, ou a gente pode estar falando de um plano de mercado, etc., e não enxergar uma meta nesse plano, né? Então esse conceito de meta é um conceito que muitas vezes ele é aplicado mais para o plano BD. Mas eu acho que o CD, de certa forma, ele tem uma meta implícita que é saber o seguinte: poxa, onde que eu quero chegar? Né, eu estou lá colocando o dinheiro e eu acho que eu vou me aposentar, né, vou pegar o meu exemplo, eu tenho 42, acho que eu vou me aposentar aos 65. Bom, eu tenho mais 23 anos para colocar recursos e eu gostaria de me aposentar com um salário, digamos, compatível com o salário que eu tenho na ativa, né? Ou pode ser um pouquinho menos, porque eu não vou ter que ir para o escritório todo dia, não preciso comprar terno, etc. Beleza, mas tem que ter alguma compatibilidade, né? Então, assim, não existe uma meta declarada no plano CD, mas tem uma certa meta que a gente sabe que o participante que está lá, poxa, ele precisa acumular 5%, 6% real ao ano, 4,5%, não sei, a depender do perfil que a gente olhar. Então, a gente tenta escolher uma carteira que seja compatível também, né, com essa perspectiva do participante lá na frente, porque por mais que não haja meta, né, acho que uma preocupação que a gente sempre tem quando a gente discute plano CD e quando a gente monta a alocação de plano CD é com o risco de frustração, né? Então não tem uma meta, mas também assim, poxa, ok, nunca corri risco, o plano nunca me deu dor de cabeça, só que o dia que eu chegar lá para me aposentar, digamos, eu esperava ganhar 5, eu tô ganhando 2. Sim. Então, assim, essa frustração que a gente quer evitar. Na verdade, essa frustração está lá na frente, está daqui a 20 anos, mas a gente tem que pensar nela agora para construir a carteira que evite a tal da frustração. Não, perfeito. E é importante que, apesar de não ter de maneira regulatória essa meta, pela parte de gestão de investimentos, aqui trazendo pela nossa carteira, a gente tem perfis de investimento. Exato. Então essa curva não é esse ponto de escolha não é o mesmo para cada perfil. Então a gente faz os estudos, a gente revisa também junto da Aditus, qual a relação, esse trade-off risco-retorno para cada exposição de risco na carteira. A gente tem lá o protetor que é predominantemente renda fixa. Lembrando aqui para o participante, né, é sempre bom a gente reforçar como é que é a nossa carteira. Então a gente vai para o equilibrado, ele já tem 10% ali de multimercado, e aí nas outras classes já começa a entrar renda variável exterior em proporções maiores. Perfeito. E aí nesse ponto, a gente, apesar de não ter, voltando para a meta, a gente na parte de gestão de investimentos, a gente coloca com base no estudo quanto é que daria naquele, como a gente utiliza o indexador INPC, a gente coloca
INPC mais 5, INPC mais 5,5, mais 6, mais 6,5. Parecem ser mais agressivos até que no BD, mas a gente consegue ter essa liberdade de escolha do plano CD para tentar alcançar essa meta pela disposição de risco, né? Perfeito. Não, e aí, assim, inclusive porque está, de certa forma, combinado com o participante, Sim. né? Porque o participante está adequado a ter aquela lá. Então, até acho que você colocou um ponto super interessante, porque, primeiro, eu falei da meta, que é uma meta meio intrínseca ou não explícita do plano CD, e aí você falou, não, mas a gente tem mesmo a meta. Realmente, gerencialmente, as entidades normalmente trabalham com alguma meta. E aí é até interessante também falar isso para o participante, porque às vezes o participante, né, assim, não sei se é tão fácil o participante se atribuir o caráter, né, de falar, olha, não, eu acho que eu posso correr um pouco mais de risco, ou posso correr um pouco menos, mas para o participante saber que à medida que a gente também aumenta um pouco, né, a agressividade do perfil, o intuito é ganhar um pouco mais, né, para melhorar a acumulação dele lá para frente. Então, eu acho que o participante, né, fica com essa, digamos, quase que lição de casa de pensar em que momento ele tem que estar em que perfil, né? Ou assim, poxa, será que é bom estar sempre muito conservador ou sempre muito agressivo? Não, pensar um pouco mais em que momento da vida ele está e em que perfil ele deve estar, justamente para que lá na frente ele chegue onde ele imaginaria que ele deveria chegar. Tem o conceito do ciclo de vida, a gente não utiliza nos nossos estudos, mas é importante ter isso. Né? Até para a parte final, a gente tinha pensado passar um overview do cenário, porque tem muito participante que pergunta pra gente, tá, mas e agora? Qual o momento do perfil para eu escolher? Aí a gente sempre tenta orientar, não, o momento não é o do mercado, é o seu momento, a sua tolerância a risco. Perfeito. E é justamente como é que ele vai se sentir de acordo com a variação da cota dele. Se for negativa, porque todo mundo quer a cota positiva. O risco a gente sempre quer que ele seja para cima, né? Para baixo ele geralmente incomoda, né? Mas é isso. Eu acho que essa frase que você colocou, né? Que assim, a gente, na definição de perfil, eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que a gente tem que dar menos peso para o mercado e mais peso para o seu momento de vida. Porque, na verdade, o mercado a gente não controla, né? Por mais que a gente fale assim, vou tomar uma decisão aqui, até você tomar a decisão, você comunicar essa decisão a Elos operacionalizar, porque também não é no dia seguinte que você troca, né? Os planos têm um prazo natural aí para serem ajustados. Então, eu acho que a gente tem que pensar na definição, talvez, mais em si mesmo, do que, se o próximo ano vai ser muito bom ou muito ruim. Às vezes isso quer dizer muito pouco, né? Você tem mais 20 anos pela frente. O que vai acontecer no próximo ano, não sei se vai fazer tanta diferença na sua acumulação assim. É importante que, assim, trazer um breve histórico. A gente teve de 2016 de um pico de inflação, de taxa de juros elevada, aí 2020 foi no menor, pro mínimo. Voltou 2023 e agora a gente não sabe, vai subir ou não vai subir. Exato. A gente fica nessa gangorra e o Brasil historicamente faz esse tipo de movimento. Isso a gente tenta trazer a educação financeira pelo lado do participante, mas é importante a gente ter essa noção também para a construção da política de investimento. Claro. E aí esse é o ponto. Até que ponto a variação na taxa de juros e o quanto a gente tem que ter cuidado na gestão de investimentos em relação à inflação? Perfeito. Eu acho que são os dois, na minha cabeça, são as duas variáveis-chave, né? Por quê? Porque para a gente acumular, né, então vamos só para dar um exemplo aqui rápido, né, digamos que assim, eu tenho lá uma aplicação, né, que eu coloquei R$100 no início do ano, termina o ano, eu tenho R$105, por hipótese, né, e eu tinha lá um determinado bem, né, não sei o que custa R$100, assim, digamos, eu queria comprar uma determinado bem que no começo do ano custava 100 e no final do ano custa 105. Na prática, né, a inflação ela consome um pedaço importante do rendimento, então se eu coloquei 100 e tirei 105, eu posso até ter a percepção de que eu ganhei dinheiro, mas o meu poder de compra não se alterou. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com a inflação. O que de fato a gente acumula é aquilo que é acima da inflação, né? O que a gente chama de taxa de juro real, que é o juro menos a inflação, né? Então, a inflação, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior inimigo, né? Porque ele consome uma parte importante daquilo que a gente gera de rendimento nos planos, tá? E aí a taxa de juros, né, o tamanho da taxa de juros vis-à-vis a inflação, eu penso que é ele que determina a gente ter mais ou menos riscos na carteira. Então, se a gente tem, como hoje, né, uma taxa de juros bastante maior do que a inflação, talvez a gente possa estar com uma carteira um pouco mais tranquila, não precisa correr tanto risco. Se a gente volta para idos, por exemplo, de 2020, que você deu um bom exemplo, né, e vê uma taxa de juros que era praticamente a mesma taxa que a inflação, não tinha o que fazer, a gente tinha que começar a correr um pouco mais de risco. Então, esse binômio juro e inflação é, no final do dia, quem determina o quanto de risco a gente vai acabar colocando na nossa carteira quando a gente define a política de investimentos.
Perfeito, perfeito. E se tivesse que trazer um panorama do nosso cenário atual, com essa expectativa, a gente escuta algumas casas do mercado falando com a expectativa de aumento da taxa de juros, já viu outras que, olha, não vai mudar os juros até o final do ano, a gente já está em setembro, né? Então tem muita influência da influência dos juros nos Estados Unidos também. Então, tanto para a construção da nossa política de investimento, mas para uma perspectiva para 2025, que vai ser a construção dessa política. Como é que você está vendo o cenário nesse sentido? Perfeito. Acho que grande parte do mercado hoje espera que, de fato, haja um aumento de juros. Tá? Então, a gente vê um cenário, pelo menos o que o mercado diz, um juro perto de 12 no final do ano que vem, tá? O que nos traria um certo conforto em termos de não precisar aumentar muito o risco da nossa alocação. Tá? Eu acredito que aí, se a gente estiver falando de um juro entre 11 e 12 o ano que vem, de uma inflação entre 3 e 4, a gente está falando de um juro real suficientemente grande para a gente não mudar muito o risco da nossa carteira. Mas como você bem disse, Bruno, eu acho que tem uma vertente no mercado, né, que não acredita no aumento. Né? Embora as curvas todas estejam precificando esse aumento, existe uma vertente importante que não acredita. Se não houvesse aumento, aí a gente já está falando de um juro para o ano que vem mais ao redor de 10, com uma inflação mais ao redor talvez de 4 a 5. O que torna já a nossa taxa de juros real um pouco espremida, e aí eu acredito que sim, que vai forçar a gente a ter um pouquinho mais de risco na carteira. Tá? Então, o ano que vem eu acho que ainda está um pouco em dúvida, né? A gente está gravando isso aqui, hoje é dia 12 de setembro. No dia 17 e 18 tem a reunião do Copom, né? Então a gente tende a ter um pouco mais de clareza sobre esse cenário. Mas hoje, Bruno, eu me sinto numa situação meio dividida. De qualquer forma, né, assim, você falou uma coisa interessante que todo mundo tem que levar em consideração. A gente está pensando para o ano que vem, mas a política é feita para um prazo um pouco maior, né? Afinal de contas, a gente está aqui numa maratona e não numa corrida de 100 metros. De qualquer forma, independentemente do tamanho do cenário do ano que vem, né, do tamanho do juro do ano que vem, eu acredito que a gente está trabalhando no Brasil com um juro aí real entre 4 e 5. Então, de forma geral, né, independentemente do que a gente for pensar para o ano que vem especificamente, eu acredito que a predominância de renda fixa nas carteiras ainda prevalece por bastante tempo por conta de um juro real mais elevado, tá? Então, eu acho que sim, né, precisamos esperar a definição para o ano que vem, mas olhando um pouco mais para frente, eu acho que a gente não tem tanta pressão, né, para correr risco como a gente já teve 5, 6 anos atrás. Não, perfeito. Eu acho que isso, acho que deu para passar um panorama geral, tanto para a construção da política de investimento e para os desafios, para o nosso participante, para o membro do conselho, para o membro do comitê de investimento. Te agradecer. Prazer. Sempre uma honra estar tendo uma aula contigo. Obrigado. E agradecer ao nosso participante que está sempre acompanhando a gente e que siga a gente na rede social, a gente sempre, e também verifique o nosso site, a gente sempre publica alguns artigos de educação financeira. E é isso e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.